A gente tem vivido um momento cheio de ideais políticos, justamente porque o Brasil tem passado por um momento de revolução nesse sentido. Mas, como nós vimos nos últimos anos, ou talvez ao longo da nossa trajetória inteira, essas mesmas pessoas que prometem salvar a gente acabam se tornando os nossos maiores vilões. É muito comum no grupo da política, principalmente, a gente ver que alguns grupos criam um discurso maravilhoso, que empolga a gente, que faz a gente ter esperança, que tudo vai dar certo, que tudo vai mudar. Eu acho que todo mundo que elegeu qualquer pessoa, principalmente presidentes, os que foram eleitos, pelo menos, né? Os que entraram assim, sei, de forma duvidosa, eu já não posso falar nada. Mas toda vez que a gente elege alguém, a gente espera que essa pessoa mude, que ela leve o país pra frente, que ela lute pelos nossos direitos, que ela faça aquela grande revolução pra tornar as coisas melhores. Mas parece que toda vez que essas pessoas chegam no poder, elas se corrompem. Ou será que elas mostram quem elas realmente eram? Não sei. É mais ou menos igual ao Senhor dos Anéis, sabe? Quando eles conseguem o anel corrompe eles. Porque o poder corrompe o homem. E com o passar dos anos também corrompe a nossa história. E esses ideais de salvação vão se distorcendo aos poucos. Porque à medida que o tempo vai passando, as pessoas que viveram aquela opressão que esses prometiam salvar, vão esquecendo que elas passaram. O tempo vai fazendo a gente esquecer aqueles períodos que foram tão mais difíceis. Porque aquelas pessoas ou vão morrendo, ou a história vai se distorcendo aos poucos. E a gente começa a acreditar na história que os outros contam pra gente, não nas histórias que realmente aconteceram. E a gente começa a comprar a ideia das pessoas que querem que a gente acredite em coisas diferentes dos fatos realmente ocorridos. Ou melhor, alguns grupos fazem questão de apagar da história aquilo que realmente aconteceu. E isso acontece principalmente nos meios de comunicação. E essas versões manipuladas pela mídia acabam se tornando as verdades nas quais a gente acredita. Mas isso a gente já tá acostumadíssimo. A mídia adora manipular as opiniões, criando umas verdades supremas. Essas frases feitas que a gente repete sem nem pensar por que elas existem. Por exemplo, política não se discute, religião não se discute. Quando na verdade esses são discursos para proibir que a gente pense, que a gente consiga refletir sobre esses temas fundamentais do caráter da sociedade. Outra maneira de manipular todos nós é dar um sentido diferente do sentido real do trabalho. Criar uma ilusão de que quanto mais você trabalha, lá na frente você vai conseguir conquistar aquilo que você deseja. Você quer trabalhar para você conseguir desfrutar de mais conforto e de uma vida melhor, mas aos poucos, à medida que você vai se tornando mais velho e trabalhando cada vez mais, as pessoas que te prometeram esse conforto vão tirando ele de você pouco a pouco, sem que você perceba. Mas, como eu disse no começo, a história já passou e você já não lembra direito o que eles prometeram pra você naquela época. E olha lá, amiguinha, tudo que você foi construindo vai sendo destruído e você vai tendo que construir mais e trabalhar mais. É como se você tentasse construir um castelo de areia na beirada da praia. A água sempre vai vir e vai derrubar tudo. Olha que poética que eu fui agora. Praticamente Nietzsche, não é mesmo? Dessa forma, nosso trabalho se torna uma prisão. Uma maneira de você se tornar prisioneiro de um sistema muito opressor. E nunca agir por você mesmo e muitas vezes nem pensar por si. Outra coisa que quem tá no poder faz é causar um medo muito grande. A gente vive com medo de tudo. A gente tem medo do tráfico, a gente tem medo do atentado, a gente tem medo de fazer greve, a gente tem medo de gritar pelos nossos direitos. Porque esse medo que eles instituem na nossa cabeça é a principal maneira de dominar uma sociedade. Dominar pelo medo, mostrando manchetes sangrentas de pessoas que só querem causar uma revolução sem rumo. A gente liga a TV e fica com medo de sair na rua, de sair no trânsito. A gente tem medo do bandido, a gente tem muito medo da polícia, a gente tem medo da velhice, do futuro, a gente tem medo do nosso próprio corpo, a gente tem medo das vacinas que a gente toma e até da carne que a gente come. E esse grande medo que a gente sente faz com que qualquer coisa opressora que quem tá no poder faça pareça uma atitude para proteger a gente, quando na verdade é só para que a gente coma cada vez mais na palma da mão deles. Mas o que garante pra gente que esse caos gerado muitas vezes não é uma grande mentira da mídia e muitas vezes não é principalmente causado pelas próprias pessoas que estão no poder e que fingem proteger a gente? Mas uma coisa é certa, quem tem maior educação
quem consegue se colocar pra fora das bolhas, quem consegue se distanciar de tudo que dizem e olhar num ambiente amplo, todas as direções. E quem preza pela memória e pela história tem mais chances de não ser dominado ou tem mais poder, pelo menos, para questionar a sociedade que a gente vive. Por mais que todo mundo no final acabe acreditando que a gente não tem poder algum para conseguir mudar essas coisas. Pesado, né? Não sei se você acha que isso se identifica com o momento do Brasil, mas não é disso que eu estou falando. Não, olha só, você achou que eu estava falando de Lula, Dilma, fora Temer? Tchau, querida. Fica, querida. Bolsomito 2018. Não, tô falando nada disso, afinal, sou burra demais para falar sobre política no meu canal. Essa foi uma pequena resenha que eu fiz desse livro, A Revolução dos Bichos. Um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida e que já faz tempo que eu tô pra falar sobre ele com vocês. Esse é um livro de 1945, escrito pelo George Orwell. E sobre o que fala a Revolução dos Bichos? Sobre todo esse monte de coisa apocalíptica que eu falei pra vocês agora, só que como se fosse uma fábula, onde os bichinhos todos falam e tomam atitudes. O livro conta a história de uma fazenda onde os bichos se revoltaram contra os humanos e decidiram tomar o poder. Mas no final você acaba tendo esse monte de reflexões que eu tive e que eu comentei com vocês ao longo desse vídeo. Esse livro causou um grande alvoroço naquela época e causa até hoje muita reflexão, porque a gente continua vendo coisas que aconteciam naquela época, principalmente no que diz respeito à ditadura e à manipulação das massas, acontecendo até hoje. Olha que já é bem antigo, né? Então a minha recomendação pra você é ler esse livrinho agora. Nesse momento tão louco que a gente tá passando, quem sabe a gente não tenha boas reflexões sobre isso. É uma leitura leve, muito divertida e fofinha. Os animais têm uma personalidade bem legal. A gente fica muito indignado com uns, a gente se identifica com outros e principalmente a gente consegue enxergar o mundo que a gente vive através de uma história onde tem um monte de porquinho, cavalinho, ovelhinha. E eu queria até citar aqui qual parcela da população é cada bicho, mas não quero dar esses spoilers pra você. Eu li esse livro super rápido, a linguagem dele é muito simples, ele é bem curtinho e acho imperdível. Então, se vocês gostaram dessa pequena resenha que eu fiz sobre a Revolução dos Bichos, deixa aqui nos comentários ou comente nas minhas redes sociais. Eu sou Lorelai_Fox no Instagram, Snapchat, Twitter. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.